tem muito assunto, eu acho que todo mundo está esperando, né? Sim. Muitas coisas, né? Hoje em dia, de falar um pouco de política. Eu vou te falar a verdade, assim, eu sou um faixa branca. Eu me sinto faixa branca na política. Uhum. Meu irmão, os amigos conhecem mais. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? Sabe, né? Morei Sim. 14 anos nos Estados Unidos, 12 na Espanha, então voltei ao Brasil agora. Então agora que eu tô sabendo, mas me sinto um faixa branca. Então todas as perguntas que eu te fizer vai ser como faixa branca, não um faixa preta do jiu-jitsu. Tu é Beleza. faixa de quê do jiu-jitsu? Azul? Não, o meu kimono, bicho, É. ele tá mais branco do que aquelas propagandas da ONU, sabe? Eu comprei, bicho, tava treinando lá no pessoal lá do Gracie Barra, fui uma aula, comprei e não tive mais tempo, cara. Impressionante, acredito, é. Infelizmente, mas enfim. Uma aula. Uma aulinha. Tá lá limpinho, quem quiser comprar, tamanho M. E eu queria começar contigo assim, eu tenho certeza, Nicolas, assim, essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu, na minha cabeça, tá? Isso Tá. eu que tô viajando aqui, como eu te falei, faixa branca, que 80%, 70%, 80% da população não sabe diferenciar o que é direita e esquerda. Isso aí, eu penso na minha cabeça, viajando, como eu te falei, faixa branca, mas eu imagino isso. Tu acha que é assim também? E eu queria que tu explicasse qual é a diferença e o propósito da direita e da esquerda. Claro. Eu vejo que antigamente essa taxa estava maior, viu? Eu vejo que depois de mudanças políticas, principalmente no impeachment da Dilma, depois veio a eleição do Bolsonaro, as pessoas começaram a ter mais noção do que é esquerda e direita. Por exemplo, e acreditavam que havia uma oposição ao PT. E hoje a gente vê o Alckmin sendo o vice do Lula. Os caras que durante a vida inteira lutaram entre si. E as pessoas começaram a perceber que, na verdade, era como se fosse um teatro das tesouras, onde eram duas lâminas que parece que elas são opostas, né, entre si, mas quando quando ela faz o propósito dela, elas se convergem, mas são duas lâminas da mesma tesoura. Ou seja, é a mesma coisa. E eu vejo que depois dessa mudança a galera começou a entender, opa, peraí, quer dizer que esse fulano de tal não é direita, Alckmin não é direita, FHC não é de direita. De direita, de fato, é isso daqui. Principalmente com a vinda do Bolsonaro e com a base teórica do Olavo, as pessoas começaram a compreender. No fim das contas, o que é direita e esquerda? São visões, isso vem desde a Revolução Francesa, onde você tinha a divisão daqueles que queriam fazer uma revolução, daqueles que queriam manter. E a esquerda no sentido revolucionário e a direita no sentido conservador, de manter o que já existia. Enfim, hoje é um conceito extremamente amplo, viu? Porque, querendo ou não, eu acredito que o ser humano ele é extremamente complexo. Eu não consigo colocar todo mundo numa caixinha, tipo preto e branco. Não. O de direita ele tem diversas ramificações e a esquerda também. Do tanto que você percebe que até mesmo dentro da própria esquerda você tem divergências ideológicas, como, por exemplo, o feminismo, que é um movimento de esquerda, Sim. mas dentro do feminismo você tem as variâncias. Por exemplo, tem o feminismo que defende que mulher é mulher, a biológica. E tem feminismo que acredita que qualquer um que se sentir mulher é mulher. Então, dentro do próprio feminismo, tem essas divergências. Então, o que se baseia alguns princípios da direita e da esquerda? A direita defende um Estado que intervém, mas nas questões necessárias, como, por exemplo, saúde, educação, segurança. Ela defende um Estado que seja pequeno, mas forte. Ela defende uma economia que dê liberdade de mercado para as pessoas, onde o Estado ele ajuda a iniciativa privada e não a sufoca. Ele garante as liberdades individuais. E o que nós temos hoje, digamos assim, mais parecido com um modelo de direita, de fato, é os Estados Unidos. A segunda emenda, por exemplo, dos Estados Unidos, que dá direito, né, da pessoa ter a posse e porte de arma, é no sentido de que, não para você se tornar a segurança pública, mas se caso o Estado, que nós sabemos que quando ele cresce, ele se torna um mal, historicamente, ele é tirânico, se caso esse Estado se torne tirânico, o indivíduo, ele consegue fazer a proteção dele e da sua família. Então não é para ter uma arma para poder virar o Batman, Sim. sabe? É para ter uma arma para poder se defender. Proteger. Já a esquerda, os teóricos da esquerda, isso é um ponto interessante. A esquerda, ele tem Marx, a esquerda, ele tem Engels, a esquerda, ela tem Antônio Gramsci, ela tem os pensadores da esquerda. A diferença da direita é que não é uma ideologia, o conservadorismo especificamente, tá? Ela é uma visão de mundo. Então nós temos pessoas, obviamente, que falam pelo conservadorismo, como Edmund Burke, como o próprio Russell Kirk, tem um livro que chama A Política da Prudência, que fala sobre isso, mas, ao mesmo tempo, não é uma visão de mundo e não uma ideologia. Por quê? Uma pessoa lá do campo, meu avô, que nunca leu Edmund Burke, nunca leu nada disso, ele era conservador. Por quê? Porque é uma visão de mundo. Não é uma coisa que você lê e fala, opa,
Vou colocar isso aqui igual o Marx está dizendo. Mais-valia e o Estado ele precisa gerar a igualdade de todos e a esquerda defende que precisa ter um Estado grande, intervencionista, onde os bens, né, são no sentido assim de divididos para trazer uma sociedade mais igualitária e basicamente a esquerda ela promete o paraíso na Terra. Só que esse paraíso sempre vem igual um inferno. Uhum. Quando você pega a prática de tudo isso, você vê que, na verdade, não sucedeu. Você pega, por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara, os caras simplesmente bebiam Coca-Cola e tinham 2 Rolex, enquanto a população que eles governavam era pobre, era miserável. E até hoje tem ainda herança do socialismo em Cuba. Você pega Stalin, matou milhões, inclusive até mesmo entre eles. Você pega Pol Pot em Camboja, da mesma forma, tirania. Né? Então, você percebe que a esquerda ela tem uma ideologia que a primeira vez que foi utilizada foi por Napoleão Bonaparte, que ele quis se referir aos seus opositores como ideólogos. Pessoas que escondem a verdadeira face deles, ou seja, uma roupagem de ideias. Então, quando alguém fala você tem uma ideologia, na verdade isso é quase que praticamente um insulto, porque quer dizer que você está mentindo, você tem uma roupagem de ideia e não, na verdade, é uma ideia em si. Então, para mim, essas são as visões de mundo de direita e esquerda. Aí basta você escolher. E como você faz isso, Verdun, vê a árvore pelos frutos. Sim. Não precisa você, talvez muitas das vezes, estudar, não sei o quê. Vê a árvore pelos frutos. Vê o que cada um gera de consequência. Então eu tenho razão, mesmo sendo um faixa branca, eu tenho razão só de ver que realmente as pessoas não sabem explicar ou não às vezes escolhem mesmo, de repente, pela pessoa, não pelo lado político, né? Claro, as pessoas muitas das vezes fazem rótulos. Pelo personagem, por exemplo. Fazem rótulos para ficar um pouco mais fácil. Tipo, Bolsonaro à direita, Lula à esquerda. Só que vamos parar para pensar. O Lula, no primeiro governo dele, foi a época que os bancos mais lucraram. Sim. Ou seja, não seria antagônico com a ideia da esquerda? Porque ela não defende isso. No fim das contas, cada esquerda, você entende que ela não é um movimento somente ideológico, mas geopolítico. Por exemplo, o Brasil. Qual que é o objetivo do Brasil? A esquerda do Brasil. É financiar as outras esquerdas na América Latina. Ponto. Por isso que ela precisa ter grana. Por isso que os bancos lucraram na época do Lula. Uhum. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro para mandar para Venezuela, para mandar para Nicarágua, para mandar para Cuba, você tá entendendo? Para poder fazer obras lá fora com o dinheiro do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro, seu, meu, de todo mundo que tá aqui, todo mundo tá assistindo. Ou seja, por isso que eles não se amoldam a uma ideologia, porque senão eles vão ser incoerentes. Che Guevara ele fuzilava homossexuais, eles tinham um campo de concentração. E hoje você vê homossexuais usando Che Guevara. Porra. Sim. Ou seja, é ilógico. É estranho, mas por quê? Porque eles ficam como se fosse uma água, eles não se amoldam a nada para poderem sempre estarem no poder. Porque, caso contrário, eles seriam incoerentes e ninguém mais votaria neles. Uhum. Poxa, o Lula tem um vídeo, pesquise, duvido de mim, duvido do Nicolas. Pesquisa, Lula sobre banheiro unissex. O Lula fala assim, essa ideia de banheiro unissex só pode ter vindo da cabeça de Satanás. Ué, peraí, não são eles que defendem isso, caramba? Mas, se ele fala isso, ele tá, digamos assim, correto. Ele tá defendendo a ideia dele. Mas, se eu falo isso, é processo em mim. Porque eu defendo isso. Mas ele, em tese, ele não se apega a nenhuma ideia para poder não acontecer isso. Uhum. Pra nego chegar e falar assim, não, você tá sendo incoerente. Você tá entendendo? Sim. Então a esquerda é isso, cara. Eles não se apegam a nada, entende? Tu tem muitos processos, Nicolas? Pouco, pô. Não, eu quero saber. Não, sério. Eu não tenho noção. Eu queria saber como é que cara, esse negócio... Eu acho que hoje, totalizando assim tudo, acho que são uns 39 processos. É mesmo? Eu tenho uns 4, se eu não me engano, no STF, que são na época eleitoral, Sim. ação de inconstitucionalidade, enfim, são vários. E criminal, que diz respeito... Eu acredito que foi por causa do dia que eu usei a peruca. Pra poder... Eu ia te perguntar sobre a peruca também, mas foi uma ideia tua da cabeça, tu foi fazer uma brincadeira, cara, protestar? Eu tava com aquela ideia, Verdun, já tinha uns 2 anos, vou ser bem sincero. E no dia 8 de março de 2021, quando eu era vereador, eu fiz um discurso, nos mesmos moldes, mas sem a peruca. E tomei também processo também naquele dia também, por parabenizar as mulheres XX. Uhum. No Dia da Mulher, eu parabenizei as mulheres e tomei processo por isso. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. No Congresso, eu falei, caramba, eu preciso mostrar, jogar luz a algo que eles estão fazendo de forma escondida. Por quê? Quando você percebe o que eles fazem na cultura, não é de uma maneira escrachada.
Tipo, o diabo não vai geralmente vir de foice e martelo pra você. Você vai rejeitar de primeira. Óbvio. Ele geralmente fala que todo tipo de amor é válido. Uhum. Mas como assim? Um homem mais velho pode ter um amor por uma criança sexual? Peraí, um homem pode querer casar com uma cabrita? Então não é bem assim. Então vem com falácias, falsas verdades, que é muito pior do que a mentira em si. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso jogar luz ao que eles estão fazendo. Eles estão querendo impor uma ideologia para todos e isso vai aos poucos. Porque Friedrich Hayek, que era um economista, ele fala assim, você não tira a liberdade de uma vez. Você tira aos poucos, como alguém que corta um salame. É aos pouquinhos. Então o que eles estavam fazendo? Calavam um pastor, processavam um político e aos pouquinhos. Daqui a pouco, você não poderia falar mais do que eu falei. E sabe o que foi engraçado? Durante todo o meu discurso do dia da Nicole, eu não dei uma risada. Eu falei sério. Uhum. Eu coloquei e falei, hoje eu me sinto Nicole e eu tenho algo muito sério para poder falar. E falei. Falei dados, falei algo técnico, de que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Foi isso que eu falei. Ponto. E aí você vai ver, no próprio MMA, saiu um vídeo lá de um cara lá, né, um trans lá, que foi lutar com uma mulher, a mulher teve traumatismo craniano, bicho. Eu acho errado também isso. Isso eu acho errado. Na luta, horrível, tá louco? É porque no Não esporte existe fica isso. muito claro, Verdun, a diferença biológica. É muito claro, irmão. É verdade. Tipo, você é faixa preta em quantas coisas, assim? Em várias. Então, o cara é multifaixa preta, né? Meu irmão, talvez se você lutar contra 6 mulheres, assim, meu irmão, é capaz de você matar 6. Por quê? Porque não só a sua experiência, mas a tua capacidade corpórea, a sua estrutura biológica é muito diferente, cara. Uhum. Então, assim, eu falei sobre isso, falei sobre os cursos de Miss lá nos Estados Unidos. Você tem lá mulheres trans ganhando no concurso de mulheres, você tá entendendo? Então, assim, o que de fato tá acontecendo? Cadê as mulheres no fim das contas? E por que as mulheres não se sentem homem e vai jogar bola contra o Cristiano Ronaldo? Ou vai lutar contra você, contra o Charles do Bronx? Por que elas não vão correr contra o Usain Bolt? Porque o inverso deveria ser também ok. E hoje, nessa semana, inclusive, aquela mulher que... Quer ver? Eu vou até pegar aqui. Aquela que deu ela ficou famosa. Essa nadadora aqui, ó. Sim, eu cheguei a ver também isso aí. Pra quem quiser ver, eu não tenho o nome dela aqui. Mas nadadora transgênero perde o processo e está fora das Olimpíadas. O caso dela é absurdo. Ela era número 534 no ranking de homens. Virou trans, ficou em primeiro lugar. Boa. Aí a outra menina lá, que inclusive hoje é um porta-voz disso, falou, poxa, peraí, eu dediquei minha vida inteira, treinei pra caramba, estou competindo com isonomia. É igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. Então eu tô competindo com a mesma tipo de sexo biológico que eu, e do nada vem uma pessoa, sexo biológico masculino, e entra e fica em primeiro. Poxa, ou seja, Não é justo, a verdade hoje, Verdu, tá ficando loucura. E lá, o que eu falei lá, sabe o que foi interessante? Os deputados de esquerda mais ideológicos, tipo PSOL, essa galera bem de extrema esquerda, todos eles repudiaram e tal. Só que a galera de esquerda, mais do norte, nordeste, pessoas que votam no PT, mas são conservadoras em valores e costumes, estão tudo comigo.